O artigo 2º, ele fala a respeito da classificação dos veículos oficiais, tá? E aqui nós temos uma grande novidade em relação ao decreto anterior que tratava desta matéria. Diz assim o artigo 2º: para fins de utilização, os veículos oficiais serão classificados nas seguintes categorias. E aí nos incisos são apresentadas 3 espécies de veículos oficiais, que são os veículos de representação, os veículos de serviços comuns e os veículos de serviços especiais. Como primeira classificação dos veículos oficiais, os veículos de representação. E quais são os veículos de representação? São aqueles utilizados exclusivamente pelo presidente da República, pelo vice-presidente da República, pelos ministros de Estado, pelos ex-presidentes, pelos ocupantes de cargos de natureza especial ou pelo presidente, diretor-geral ou diretor-presidente das agências reguladoras. Eles podem ser utilizados em todos os deslocamentos em território nacional dessas autoridades que eu acabo de citar. Os substitutos eventuais dessas autoridades descritas também podem utilizá-los no período da substituição. Os veículos também de representação, eles podem ter uma identificação própria e devem ser veículos com características adequadas à alta representação de Estado, ou seja, veículos eventualmente mais luxuosos do que os outros veículos oficiais, tendo em vista o papel de representação de Estado que eles exercem. Seguidamente, nós temos aí os veículos de serviços comuns, que são outra espécie, outra classificação dos veículos oficiais, que são aqueles utilizados em transportes de material e de pessoal a serviço. São incluídos aqui nessa classificação os integrantes da comitiva do presidente da República e do vice-presidente, bem como os colaboradores eventuais, todos estes equiparados a pessoal a serviço, quando e tão somente quando no estrito cumprimento da atividade solicitada pela administração. Os veículos de serviços comuns, eles devem ser de modelo básico, por ordem da própria norma. E quando nós olhamos aí no anexo 1 da IN 3, temos aí uma pormenorização das características desses veículos de serviços comuns. Temos também os veículos de serviço especiais, veículos de serviços especiais, que são os veículos utilizados para prestar serviços relacionados à segurança pública, segurança nacional, atividades de inteligência, saúde pública, fiscalização, coleta de dados e para servir a peculiaridades do Ministério das Relações Exteriores, não abrangidas pelos veículos de representação, que é aquela outra classificação que nós vimos agora há pouco. Além disso, serve também para suprir a necessidade de ex-presidentes e na segurança dos familiares do presidente da República e do vice-presidente da República. Quanto às suas características, devem ser básicos ou com características compatíveis com as respectivas atividades, desde que devidamente justificadas. Então, a título de exemplo, para você entender essa parte final, nós temos aí, por exemplo, um veículo a ser utilizado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele vai poder ser básico? Ele vai poder ser o carro 1.0 de 75 cavalos? Não. Para que ele possa eventualmente perseguir um carro que empreende em fuga, ele vai precisar ser um carro potente, ele vai precisar ser um carro
que tenha a quantidade de cavalos, né, e potência adequada para esse tipo de exercício. E aí, quando da aquisição desse veículo, todas essas circunstâncias especiais estarão devidamente justificadas no processo de contratação pública.